Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à jornada da odontologia hospitalar. Espero que vocês estejam gostando bastante dessa semana de muito aprendizado, de muita troca de experiências. Meu nome é Arthur Forte e nessa segunda videoaula a gente vai conversar sobre criação de projeto de implementação de um serviço de odontologia hospitalar. Na primeira videoaula, a gente conversou sobre os caminhos para atuar na odontologia hospitalar. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa videoaula, algum questionamento, tem algum comentário a fazer, não deixe de comentar na minha página, no meu canal do YouTube, ou então nas minhas redes sociais, no Instagram Arthur Forte _ ou então por e-mail, através do e-mail educanodontologia@gmail.com. Nessa videoaula a gente vai conversar e eu vou te ensinar a criar um projeto de implementação de um serviço de odontologia hospitalar e na videoaula 3 dessa semana da Jornada da OH, nós vamos conversar sobre a rotina de um serviço de odontologia hospitalar. Então, uma semana de muito aprendizado, de muita troca de experiência e eu espero que contribui com a sua formação acadêmica e profissional. O objetivo da aula de hoje, o grande objetivo, como já foi dito no início desse momento, é te ensinar a colocar no papel um projeto de implementação de um serviço de odontologia hospitalar. É um tipo de conteúdo técnico que você não encontra em livros, artigos, guidelines, por isso fiquem até o fim dessa videoaula, será muito importante para quem deseja atuar profissionalmente na aula de odontologia hospitalar. Para você conseguir atuar na OH, como eu já te ensinei na primeira videoaula, eu recomendo que respeite algumas etapas, como a gente já viu na videoaula 1, dependendo da sua situação, da situação em que você esteja. Então, você é um aluno de graduação, é um profissional e tem curiosidade nessa área de atuação, é um profissional que já atua na odontologia hospitalar, já tem cursos na área, já atua no consultório, ou você já trabalha em hospitais que têm serviço de odontologia hospitalar e você quer melhorar esses serviços. Então, para todos vocês, é preciso respeitar algumas etapas, como a gente já comentou na videoaula 1, mas eu quero aqui lembrar quais são essas etapas antes da gente entrar no conteúdo da videoaula de hoje. Então, especialmente para aqueles que são alunos de graduação e para aqueles que são profissionais que desejam estudar mais e conhecer mais essa área de atuação, a etapa 1 e 2 são as mais importantes. Então, o que é a etapa 1? Aproximação com essa área de atuação. E essa aproximação, ela se conquista através da participação de eventos como esse que você está participando nessa semana, a Jornada da Odontologia Hospitalar. Ver bastante videoaula na internet, existem alguns profissionais que fazem esse trabalho, assim como eu. Então, você tem aí a disponibilidade gratuita para ter acesso a esse conteúdo. Fazer cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional na área também é de fundamental importância. Participar de imersões práticas ou visitas técnicas em serviços de OH, então já comece a pesquisar quais são os serviços de OH que existem na sua cidade, no seu estado, em outros estados da sua região, ou até mesmo do Brasil como um todo. Agende uma visita técnica, faça uma imersão prática. Alguns serviços eles dão essa possibilidade de você passar uma semana vivenciando o que é aquele serviço, para você ver se realmente é uma área que você vai pretender segui-la. Trocar experiências com quem atua na área, e essas experiências que antes eram apenas presenciais, hoje elas se tornam, na pandemia, principalmente após a pandemia, essa troca ela pode ser virtual. Então, através desse trabalho que eu estou desenvolvendo e dessa imersão virtual que a gente teve com a pandemia do Covid-19, eu pude e tive a oportunidade de me aproximar de vários colegas que também atuam na área e trocar
diferentes experiências. Então, a etapa 1 é muito importante para você que está querendo conhecer mais sobre essa área de atuação. A etapa 2 seria preencher as lacunas da formação. Então, para você que é profissional, para você que tem curiosidade na área ou para você que já atua na odontologia hospitalar, mas que ainda não consegue trabalhar em hospitais, estudar por livros, periódicos e artigos científicos, eventos e videoaulas na internet, fazer cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional. Um curso de habilitação em odontologia hospitalar também é fundamental para você exercer essa área de atuação. Existe também a possibilidade de fazer residências multiprofissionais que estão aí espalhadas pelo Brasil. Só chamo a atenção, como eu chamei a atenção na videoaula 1, às vezes existem residências multiprofissionais em hospitais que não têm um serviço de odontologia hospitalar. Então pesquise antes se esse hospital tem um serviço de odontologia hospitalar, se aproxime desse serviço, converse com futuros preceptores para você realmente fazer uma escolha certa. Residências em odontologia hospitalar é uma possibilidade, alguns hospitais têm ainda esse formato de curso em residência, com a dedicação que envolve muitas horas semanais, quase totalmente com dedicação exclusiva, e existe também a possibilidade de especialização em odontologia hospitalar, mas não é tão comum e fácil de se encontrar pelo Brasil. Mas é importante essa etapa 2, porque essas etapas, esses pontos, eles vão melhorar e preencher as lacunas que você teve na sua formação. A gente sabe que nas formações acadêmicas, a odontologia hospitalar ainda está chegando muito devagar. Os cursos que têm a disciplina de odontologia hospitalar ofertada, quando tem, geralmente são disciplinas eletivas ou optativas. Então, muita gente, muitos alunos, muitos profissionais não têm essa oportunidade de vivenciar a odontologia hospitalar na graduação e, depois que se tornam profissionais, precisam fazer diferentes cursos para se aproximar dessa área de atuação. A terceira etapa, a terceira estratégia que a gente discutiu na videoaula 1, é especialmente importante para quem é profissional e já atua na área de odontologia hospitalar, mas que tem o desejo de trabalhar em hospitais e ainda não conquistou esse espaço, a aproximação com serviços de cirurgia bucomaxilofacial, que é uma especialidade que já atua em hospitais por muito tempo, e vários hospitais têm esse serviço. Aproximação com o Centro de Controle de Infecções Hospitalares e profissionais intensivistas. Então, são duas unidades, dois setores dos hospitais que se preocupam muito com as infecções hospitalares, e se você conseguir apresentar uma proposta para eles e ajudar a contribuir com a redução dessas infecções, você será muito bem recebido, e é uma estratégia importante e interessante para quem deseja atuar em hospitais. Participação de sessões clínicas abertas. Então, se você já tem alguma abertura com algum hospital, fazendo atendimentos particulares, e você já conhece alguns profissionais, você pode se inteirar se esse hospital tem sessões clínicas, participar dessas sessões e tentar contribuir com algum caso específico que está sendo discutido, pode trazer confiança, pode trazer credibilidade e pode te ajudar a ganhar espaço dentro desse ambiente. Treinamentos das equipes de saúde, também muito importante, programar isso com a educação permanente do hospital, com a CCIH. O hospital certamente vai receber isso de uma forma muito tranquila e você vai somar nessa atuação. Foi o que aconteceu comigo no hospital privado que eu atuo. Eu consegui entrar e ter espaço nesse hospital num primeiro momento, com a aproximação com a CCH do hospital e o planejamento de um treinamento para as equipes de saúde, as equipes de enfermagem, as equipes de fisioterapia. E esse treinamento, inicialmente, ele foi gratuito, mas que ele abriu muitas portas para mim para ter espaço para apresentar um projeto para os diretores do hospital. Se você é docente e desenvolve suas atividades de preceptoria no hospital, também bastante interessante a realização de pesquisas científicas. Então, você
usar a população daquele hospital que você pretende atuar, realizando pesquisa e mostrando resultados interessantes para assistência, e também dados gerenciais são de fundamental importância para você ganhar espaço dentro dessas unidades. Realização de preceptorias, você vai ser visto pelo hospital e a sua interação com outros profissionais vai ser bastante interessante. E todas essas etapas desse terceiro ponto vão te ajudar a criar um projeto de implementação de um serviço de odontologia hospitalar, um projeto que inicialmente pode ser simples, de baixo custo e que traz resultados muito rápidos para o serviço, para apresentar aos diretores do hospital. É uma possibilidade também conseguir realizar as atividades em ambiente hospitalar através da realização de concurso ou seleção pública. Então, já temos alguns concursos, algumas seleções públicas para hospitais públicos no Brasil. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos um edital que está aberto para concurso de um hospital de trauma, o Instituto José Frota, que é um hospital muito grande, muito conhecido de trauma, que inclusive teve uma ampliação muito recente, aumentando o número de leitos de UTI, por exemplo. E seleções públicas também é possível você entrar nos hospitais através dessa possibilidade. Aproximação política. Então, fiz recentemente uma enquete no nosso grupo do Telegram, da comunidade do OH, se as pessoas que estão lá no grupo, se elas conhecem algum representante dentista político ou nas câmaras municipais ou nas assembleias legislativas. Então, muita gente disse que não conhece, e muita gente disse que não sabe se existe uma representação de política de um profissional de odontologia, que pode ser um caminho para você, junto com outros profissionais e junto com essa representação política, construir projetos de lei que tornam obrigatórias a presença do cirurgião dentista dentro das unidades de terapia intensiva e dentro do hospital como um todo e equipes de home care. Então, essa aproximação política é fundamental. No ano passado, a gente teve uma lei municipal de autoria do Dr. Porto, que é um vereador dentista. Uma das promessas de campanha era atuar confeccionando esse projeto de lei. Esse projeto de lei ele foi sancionado pelo então prefeito aqui de Fortaleza em setembro e outubro de 2019, e essa lei ela está vigente. Arthur, isso quer dizer que todos os hospitais públicos e privados de Fortaleza têm dentista atuando em serviço de odontologia hospitalar? Não. Mas, frente a outras atuações de profissionais que atuam na área, a gente tem conquistado mais espaço, cada vez mais espaço dentro das unidades hospitalares. Então, não é à toa que um hospital de grande porte de traumatologia vai ter um concurso para cirurgião dentista com atuação em unidades de terapia intensiva. E os hospitais particulares, muitos deles já têm procurado os profissionais da área para criar projetos de odontologia hospitalar que tragam benefício para essas unidades hospitalares. Então, essas são as 3 etapas que eu comentei de forma detalhada na videoaula 1. Se você não viu toda a videoaula ou ficou com dúvidas, acessa lá o conteúdo da videoaula 1 que ainda está disponível e assiste novamente, tá bom? Infelizmente, muitos profissionais que escolhem seguir na área de odontologia hospitalar param na etapa 2, que seria a etapa de preencher as lacunas da formação. Então, a etapa 1 seria a aproximação com a área de atuação, a etapa 2 seria preencher as lacunas da formação. E a etapa 3 seria, de fato, criar estratégias para implementar um serviço de odontologia hospitalar. Então, muitos profissionais eles param na etapa 2 e não conseguem atuar na OH se dedicando aos atendimentos em hospitais. Muitas vezes esses atendimentos eles se limitam aos serviços privados, ao consultório odontológico. É possível fazer odontologia hospitalar no consultório. A odontologia hospitalar a gente não faz
só nos hospitais, a gente pode fazer odontologia hospitalar no consultório, a gente pode fazer odontologia hospitalar na odontologia domiciliar, e não tem nada de errado com isso. Quem quer fazer odontologia hospitalar só nesses ambientes, não tem nada de errado, muito bem, você está aí cumprindo o seu papel de atuar na área de odontologia hospitalar, mas a grande parte dos profissionais querem atuar também em hospitais públicos ou privados de médio ou grande complexidade, mas infelizmente eles não conseguem seguir a etapa 3. Então, um dos grandes desafios que eu tenho nessa jornada é mostrar para vocês que é possível atuar em ambiente hospitalar. E hospitais que não têm serviço de odontologia. É possível você participar do processo de criação e de implementação desse serviço. Então, não dá para dizer, e aí vários cirurgiões dentistas falam isso, que dentista não consegue trabalhar em hospital sem ter tentado todas essas etapas que eu estou mostrando para vocês essa semana, tá? Então, em alguns momentos da vida, gente, a gente tem que nadar contra a corrente, ouvir menos os comentários dos outros e acreditar mais em nós mesmos e no que a gente acredita, tá? Na minha vida profissional, eu tive que fazer várias escolhas que não seguiam o padrão da maioria dos colegas que escolheram a odontologia como profissão. Eu escolhi me especializar em odontologia para pacientes com necessidades especiais, quando quase não existiam serviços públicos de atenção secundária, que seriam os CELS, os Centros de Especialidades Odontológicas, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje, em 2020, cerca de pouco mais de 20 profissionais cadastrados nessa especialidade, odontologia para pacientes com necessidades especiais, daqui de Fortaleza. Então, imagine quanto eram o número desses profissionais em 2010, que foi o ano que eu me especializei em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Então, existiam poucos profissionais, isso era visto por alguns como um ponto negativo, que existem poucas pessoas interessadas na área porque não há mercado para se trabalhar, e eu tive a escolha de seguir o que eu queria, de seguir a minha intuição, e consigo hoje conseguir trabalhar nessa atenção secundária no Centro de Especialidades Odontológicas, e hoje eu atuo na atenção terciária, também fazendo odontologia para pacientes com necessidades especiais. Então, tive que viajar para outros estados, né, e conhecer outros serviços de referência em odontologia hospitalar, que não tinham serviços de referência que faziam odontologia hospitalar como eu acreditava, e visitei outros serviços pelo Brasil, adquiri bastante experiência, troquei bastante experiência e deu certo. Hoje eu atuo em 2 serviços de odontologia hospitalar e estou tentando aqui mostrar para vocês que isso é possível. Então, quando a gente quer muito algo, lutamos por isso, conseguimos de verdade. Eu sou a prova viva, tá? Teria sido muito mais fácil para mim ter aceitado uma proposta de um professor meu de periodontia. Eu fui monitor de periodontia durante a graduação, e aí quando eu me formei, esse professor, na verdade no último semestre, me chamou para fazer um mestrado nessa área. Então a minha vaga era praticamente certa, depois que eu me formar, já entrar no mestrado em periodontia, mas não era o que eu queria de verdade. Talvez eu não estaria e não estaria tão feliz hoje fazendo periodontia como eu estou fazendo odontologia para pacientes com necessidades especiais e odontologia hospitalar, me dedicando quase que integralmente ao H na minha vida profissional, tá? Então já falei demais e vamos direto ao conteúdo da nossa videoaula de hoje. Então, quais são os benefícios da videoaula de hoje? Então, tudo que eu vou te dizer nessa videoaula é fruto dos 2 projetos que eu construí, dos 2 serviços que eu atuo hoje, um público e um privado. Espero que te ajude. Se você copiar e colar para aplicar no serviço que você faz e fará parte, provavelmente não vai dar certo, tá? Você tem que entender todo o processo de construção desse projeto de criação e de implementação
de um serviço de OH e adaptar à sua realidade. Com as dúvidas que vocês vão me trazer durante a semana, dependendo da interação que vocês tiverem, é possível que após essas 3 videoaulas a gente tenha mais uma videoaula. Essa videoaula será ao vivo. Vocês receberão um e-mail de notificação para a gente discutir todas as dúvidas que vocês tiveram ao longo dessas 3 videoaulas. Então, vocês podem se comunicar comigo através do canal do YouTube, podem se contactar comigo através do Instagram, arturforte_, e através do e-mail educandodontologia@gmail.com. Então, vou ter o maior prazer de responder as perguntas e trabalhar com essa possibilidade de existir um terceiro momento ao vivo para a gente discutir essas dúvidas e os comentários dessas videoaulas. Então, vamos lá ao conteúdo? Então, o que é um projeto? Um projeto, gente, significa um desejo, uma intenção de fazer ou realizar algo no futuro. Na verdade, é um plano, é uma descrição escrita e detalhada de um empreendimento ou de um serviço, que é o nosso caso, a ser realizado. É um plano, é um delineamento, é um esquema que, quando a gente for apresentar isso para os profissionais que trabalham em hospital, para os gestores, para os diretores do hospital, esse desejo, essa intenção de se realizar um serviço no futuro, ela precisa existir. Então, eu ilustro até a capa de uma proposta de criação de um serviço de odontologia hospitalar que eu construí em 2019 com outros profissionais e foi determinante para hoje eu trabalhar com odontologia hospitalar nesse serviço privado, que na verdade é uma operadora de saúde. Então, por que é importante fazer um projeto? Ele vai dar uma ideia geral e detalhada para os gestores do que irá representar para o hospital um serviço de odontologia hospitalar. Então, dificilmente você vai conseguir criar e implementar um serviço de odontologia hospitalar sem um projeto. Então, só de boca, pedir de boca, isso não vai te trazer credibilidade e dificilmente você vai ter a aprovação de construção de um serviço de OH. A não ser que você faça um concurso, a não ser que já exista um serviço de odontologia hospitalar e você seja chamado para contribuir com esse serviço. Excetuando esses casos, você vai precisar sim fazer um projeto detalhado de implementação de um serviço de OH. Por que esse projeto ele é fundamental? Falta de informação sobre a área na odontologia hospitalar na nossa própria classe profissional. Então, durante o meu trabalho nas redes sociais, eu, por vezes, tenho comentários de dentistas que não conhecem essa área ou têm pouca informação dessa área de atuação dentro da odontologia. Então, questiona o que é que o dentista ele pode fazer no hospital? O que é que um dentista ele pode fazer em uma unidade de terapia intensiva? Então, se dentistas têm essa dúvida, pode ter certeza que outros profissionais de saúde, gestores e a própria população têm muito mais dúvida do que os seus colegas dentistas. Então, é importante que um projeto ele traga nas suas diferentes etapas e tópicos, ele traga informações sobre essa área de atuação. Então, o projeto deve tornar claro todo o plano de estruturação do serviço de odontologia hospitalar. Então, quais são os tópicos que eu recomendo para um projeto de criação e de implementação de um serviço de odontologia hospitalar? Como é que deve ser estruturado esse projeto? Ele deve ter uma capa. Aqui eu ilustro a capa de um projeto que eu construí em 2013, que também foi importantíssimo para eu iniciar um serviço de odontologia hospitalar no hospital público que eu trabalho. Os proponentes, nesse caso, eu junto com outro dentista que é um cirurgião bucomaxilo, nós construímos juntos esse projeto, uma introdução, os objetivos, as metas, a justificativa, a metodologia, os recursos humanos, a proposta de contratação e os recursos materiais. Eu coloquei aqui um asterisco, tanto na proposta de contratação quanto nos recursos materiais,
porque são tópicos que podem vir numa segunda fase. Tá? No primeiro contato que você vai ter com os gestores do hospital, talvez não seja interessante já colocar esses últimos tópicos, com a proposta de contratação e os recursos materiais. É possível colocar, depende da sua relação com esses gestores, mas pode ser colocado e inserido no segundo momento, quando os gestores te convidam para conhecer mais sobre o serviço e como seria o funcionamento e a contratação desse projeto. Então, no primeiro tópico, propriamente dito, que seria a introdução desse projeto, você teria que colocar algumas informações importantes. Então, primeiramente, definição de OH. Então, o que é a odontologia hospitalar? Isso precisa ficar muito claro para os gestores, para os diretores do hospital que vão ler a sua proposta de implementação e de criação de um serviço. A argumentação da importância da odontologia hospitalar para a assistência à saúde, então você pode trazer alguns dados de experiências de outros serviços e demonstrar evidências científicas existentes. Apesar da gente ter poucas evidências, a gente já tem evidências suficientes para você construir esse projeto. Se você não é bom em pesquisa de artigos científicos, quase que semanalmente eu faço uma discussão de artigos científicos. Então, nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, tem a discussão de vários artigos científicos que vocês podem utilizar para construir o seu projeto. Tem que ter dados assistenciais, mas também dados gerenciais, inclusive de custos. Então, a linguagem dos gestores, elas não é só de melhora de dados assistenciais. Então, se você mostra para o gestor, através de estudos científicos, que a odontologia pode trazer economia para o hospital, economia para a operadora de saúde, isso torna muito mais interessante essa etapa do seu projeto e pode alertar os gestores de que a odontologia ela pode atuar ali em benefício não só dos dados assistenciais, mas pode trazer bastante economia para o serviço. Focar em pontos importantes da atuação do cirurgião dentista em ambiente hospitalar. Então, ressalto aqui 4 pontos importantes que eu acredito que são da atuação de rotina do cirurgião dentista, que seria a redução das infecções respiratórias, a eliminação de focos de infecção, a prevenção e o tratamento de traumas orofaciais e o auxílio no diagnóstico e contribuição para o processo de cura e qualidade de vida do paciente. Então, de forma breve, vale a pena destacar esses 4 pontos importantes para a atuação do cirurgião dentista em ambiente hospitalar. Essa introdução ela tem que ser breve, então lembrar que o gestor e o diretor ele não tem muito tempo para ler o seu projeto, então eu recomendo que essa introdução ela tenha uma página ou no máximo 1,5 páginas que você desenvolva todos esses aspectos, tá? E no final da introdução fechar com a intenção do serviço de odontologia hospitalar no hospital. Então trouxe aqui um exemplo. A presente proposta consiste na criação de um serviço de odontologia hospitalar no Hospital Geral Salesiano, por exemplo, para viabilizar uma adequada atenção odontológica aos pacientes assistidos em UTI, UCS e domicílio, minimizando as complicações locais e sistêmicas associadas à cavidade oral. Então, fazer esse fechamento simples, mas que precisa ser realizado para concluir toda essa sequência de ideias que você vai inserir na introdução do projeto, tá? Outra etapa do projeto, outro tópico do projeto, objetivos. Então, nos objetivos, você vai trazer uma descrição clara e objetiva das atribuições do serviço de odontologia hospitalar. Então, vou te dar aqui exemplos práticos, 6 exemplos, tá? Realização de ações preventivas sobre cuidados bucais, que serão orientações de cuidados bucais para as equipes multiprofissionais e pacientes e familiares assistidos em 2 unidades do hospital, a UTI e as unidades de cuidados especiais, por exemplo. Eu até sugiro que, se você quer iniciar um serviço de odontologia hospitalar, quer apresentar uma proposta para os gestores, talvez a forma mais barata para o hospital seria iniciar em unidades críticas. Então, a atuação do dentista em unidades críticas, você consegue atuar envolvendo um baixo custo
baixo custo com infraestrutura, por exemplo, e você pode ter resultados muito mais rápidos que tornem concretos a importância da atuação da odontologia dentro do ambiente hospitalar. Exemplo 2, criação de uma rotina de exames bucais em pacientes admitidos em UTI e UCE, implementação e acompanhamento de um protocolo de controle químico e mecânico de biofilme bacteriano de pacientes assistidos em UTI e UCE, criação de protocolos de tratamento para mucosites, infecções virais e infecções fúngicas em pacientes assistidos em UTI e UCE, realização de intervenções odontológicas visando a eliminação de focos infecciosos de pacientes assistidos em UTI e UCE e realização de intervenções odontológicas visando a prevenção ou eliminação de traumas em mucosa bucal de pacientes assistidos em UTI e UCE. Então, para quem pretende apresentar uma proposta em que a primeira etapa da implementação do serviço vai ser nas unidades críticas, esses 6 objetivos são objetivos que eu acredito que são essenciais para o desenvolvimento inicial de um serviço de odontologia hospitalar. Foi assim que eu fiz quando eu iniciei no hospital privado que eu atuo. Nós iniciamos em janeiro de 2020, nós estamos ainda nessa primeira etapa, mas já há uma perspectiva de atuação no serviço de atendimento domiciliar do hospital e também de outras unidades, de cardiologia, de oncologia, de transplante. Então, talvez começar pelas as unidades críticas seja bastante interessante para quem quer construir projetos de baixo custo e que sejam mais viáveis para hospitais que ainda não têm esse serviço, tá? Esse projeto tem também que ter o tópico metas. No tópico metas, a gente vai colocar a descrição clara dos desfechos que o serviço de odontologia hospitalar irá trazer para o hospital. Então, alguns exemplos práticos baseados até nos objetivos que a gente comentou. Então, reduzir a ocorrência de pneumonias em consequência do adequado controle químico e mecânico do biofilme bacteriano dental dos pacientes assistidos em UTI e UCE, redução das taxas de óbito, tempo de permanência e custos de internação dos pacientes assistidos em UTI e UCE. Então, se o serviço de odontologia trouxer, junto à equipe multiprofissional, uma redução das pneumonias, consequentemente, vai reduzir também taxa de óbito, tempo de permanência e custo de internamento dos pacientes internados. Contribuir com o processo terapêutico de cura e melhora da qualidade de vida dos pacientes assistidos nessas unidades críticas, diagnosticar e tratar lesões fúngicas, virais e traumáticas em tecidos moles bucais no momento da admissão e durante a permanência dos pacientes assistidos na UTI e na UCE. Outras metas importantes: diagnosticar e tratar processos bacterianos orais, agudos ou crônicos, associados a complicações sistêmicas no momento da admissão e durante a permanência do paciente nessas unidades. Colaborar com a definição diagnóstica de manifestações sistêmicas de doenças bucais e ainda manifestações bucais de doenças sistêmicas dos pacientes assistidos em UTI e UCE. Contribuir positivamente para o processo de acreditação, sendo a atuação da odontologia hospitalar variável importante nesse processo. Então, hospitais que buscam a excelência, eles contratam um órgão nacional de acreditação para o seu serviço ser auditado, ser avaliado e receber uma certificação de qualidade. Existem vários graus de certificação de qualidade e os serviços que buscam ter essa melhor avaliação, você barganhar que um serviço de odontologia pode trazer esse benefício, pode ser bastante interessante para o serviço de hospitalar. No hospital público que eu trabalho, em uma das acreditações que o hospital sofreu, logo após que a gente começou o trabalho, talvez um ano e meio depois, a odontologia foi um ponto importante quando essa equipe de acreditação ela faz um relatório depois da visita técnica que ela realiza. Existe um relatório e no hospital público que eu trabalho, tanto na avaliação das UTIs, quanto na avaliação do serviço de atendimento domiciliar, a odontologia foi considerada como um dos 3 pontos fortes desse serviço. Isso chamou bastante atenção do hospital
e nos trouxe bem mais credibilidade para a nossa atuação. Então, esse ponto 7 é importantíssimo. Ponto 8, tornar-se um diferencial do hospital ou plano de saúde para os clientes e usuários. Então, o que a gente está começando a ver aqui em Fortaleza? Alguns colegas que não são da área, colegas dentistas, quando eles têm algum familiar internado em algum hospital privado, especialmente na UTI, eles entram em contato comigo para saber se aquele hospital tem um serviço de odontologia hospitalar. Então, como a gente já tem alguns serviços aqui em Fortaleza, tanto públicos quanto privados, os pacientes, os usuários e os familiares já começam a cobrar a existência de um serviço, de um cuidado da odontologia dentro das unidades críticas também. Então, isso é bastante positivo e pode se tornar um diferencial para os hospitais que querem aí partir na frente nesse processo de qualidade assistencial, tá? Outro tópico importante desse projeto é a justificativa. A justificativa, você tem que trazer evidências e legislação existente na área. As evidências você já trouxe na introdução, então você vai fazer um corte dessas evidências e trazer nesse tópico justificativa para justificar a implementação de um serviço de OH naquele hospital e principalmente trazer a legislação vigente, tá? Então, o que é que nós temos de legislação? Infelizmente, nós não temos uma lei federal, existiu até uma expectativa de que a lei do 2776 do deputado Neilton Mulim, né, que foi vetado no ano passado pelo presidente da República, que fosse algo que a gente pudesse usar como uma legislação, mas a gente tem outras ferramentas também. Então, a gente tem a resolução número 7 da Anvisa, também conhecida como RDC7, e lá nessa resolução de 2010, já é bastante antiga, ela dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de unidades de terapia intensiva, na seção 4, no tópico de acesso a recursos assistenciais, no artigo 18, declara que devem ser garantidos, por meios próprios ou terceirizados, vários serviços à beira-leito, incluindo a assistência odontológica. Então, pode ser uma norma, uma legislação importante para você justificar por que aquele hospital ele precisa ter um serviço de odontologia hospitalar. Existe também a possibilidade de leis municipais, leis estaduais e leis federais. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos a Lei 10.901, de autoria de um cirurgião dentista que está vereador, como ele mesmo diz, que é o Dr. Porto. Foi sancionada no ano passado pelo então prefeito Roberto Cláudio, que busca garantir no artigo 1 a prestação de assistência odontológica ao paciente em regime de internação hospitalar em UTI, lotado em hospitais públicos ou privados no âmbito do município de Fortaleza. E no artigo 2 dispõe que todo hospital público ou privado de médio ou grande porte que possua UTI deverá obrigatoriamente prestar assistência odontológica a todo e qualquer paciente que se encontre em regime de internação hospitalar na UTI para os cuidados com a saúde bucal do paciente. Então, alguns gestores de hospitais sabem que existe essa lei municipal. Infelizmente, nem todos os hospitais privados ainda têm serviço de odontologia hospitalar, mas ter essa lei é importante porque as nossas representatividades políticas, então, a própria Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO, ABO, Sociedade Cearense de Terapia Intensiva, Sociedade Cearense, aqui no caso, de Infectologia, podem cobrar esses serviços a terem um serviço de odontologia hospitalar. Então, é um meio a mais ali para a gente adicionar as nossas frentes de conquista e tentar expandir ainda mais essa área de atuação nos hospitais da região que você atua, tá? Aqui no município de Fortaleza a gente tem essa lei, eu sei que outros municípios espalhados do Brasil também têm. Então, se eu não me engano, Feira de Santana também tem uma lei municipal, mas tem muitos municípios e muitos estados que não têm nenhuma lei, tá? Então, na inexistência de uma lei federal, acho que a gente ter uma articulação política, um envolvimento político, uma representação política. Então, será que você conhece algum dentista que atua como vereador ou como deputado
no seu município? Será que você sabe? Será que existe? Se existe, ótimo, você pode procurá-lo. Então, as casas legislativas, elas sempre estão de portas abertas para você ter acesso a esses representantes políticos para articular junto a esse político um projeto de lei que pode ser importante na atuação da odontologia hospitalar. Tá? Se não há nenhuma representação de dentistas nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, você pode procurar também políticos que não são dentistas. Então, o próprio deputado Neilton Mulim, que liderou aí o projeto de lei que obrigava a atuação do dentista em hospital, que foi vetado, infelizmente, ele não é dentista, mas foi procurado por dentistas e, a partir daí, se construiu um projeto de lei. Então, pode ser um veículo aí importante para a sua região, para você conquistar espaço e abrir espaço para outras pessoas em ambiente hospitalar. E aí, no final da justificativa, você fecha ali enaltecendo a atitude do hospital em aprovar essa proposta. A presente proposta de criação de serviço de odontologia hospitalar torna-se, portanto, uma atitude altamente vanguardista dessa instituição, além do que seria um passo significativo para a melhoria da saúde e da qualidade de vida dessa parcela populacional. Tá? E aí vem o tópico da metodologia desse projeto. Talvez seja um dos tópicos mais importantes. Na metodologia, você vai colocar uma descrição de como será a organização desse serviço. Então, quais serão as unidades assistidas? Vão ser só as unidades críticas? Vão ser as enfermarias? Vai ser o serviço de atendimento domiciliar? Vai ser o setor de oncologia? Vai ser o setor de transplante? Vai ser o setor de cardiologia? Então, é importante fazer esse dimensionamento da atuação do serviço de odontologia hospitalar. Quantos pacientes serão assistidos? Então, através do levantamento dessas unidades, é possível saber quantos pacientes são assistidos em cada unidade por semana, por mês, e você consegue fazer essa projeção. Quantos leitos? Quantos leitos serão assistidos pelo serviço de odontologia hospitalar? Quantos profissionais vão assistir essa quantidade de leito e essa quantidade de paciente? E qual será a carga horária de cada profissional? Então, todas essas informações precisam ser trazidas na metodologia. Tá? Eu vou te dar aqui 2 situações e 2 exemplos práticos, certo? Então, na situação 1, o cirurgião dentista com carga horária semanal de 20 horas, ele ficará responsável pela criação de uma rotina de exames bucais em pacientes de UTI e UCE, implementação e acompanhamento de um protocolo de controle químico e mecânico, lembra lá dos objetivos que a gente discutiu? Criação e implementação de um protocolo de tratamento para mucosite, infecções virais e fúngicas dos pacientes assistidos em UTI e UCE, realização de intervenções odontológicas à beira-leito, visando a eliminação de focos de infecção de pacientes assistidos em UTI e UCE. Tá? Então, aqui são alguns objetivos que podem ser trazidos na metodologia em uma situação número 1. Tá? Observações. Então, quantidade máxima de procedimentos à beira-leito cobertos. Tá? Então, são 24 procedimentos à beira-leito mês. Serão mais procedimentos, serão menos procedimentos, então é importante fazer essa previsão. Estão fora do escopo da presente proposta a realização de interconsultas odontológicas no setor de emergência do hospital. Então, isso precisa ficar bem amarrado, tá? Até porque se o projeto for aprovado, se os gestores do hospital começarem a te atribuir novas funções, você vai resgatar esse projeto e vai dizer, olha, o combinado foi que as interconsultas no setor de urgência ou de emergência do hospital não seriam de responsabilidade da nossa equipe. Então, se você pretende ampliar isso, vamos aqui modificar o projeto e essa modificação ela pode incluir remuneração diferente, horários diferentes, carga horária diferente. Então, é muito importante que isso seja muito bem delineado na metodologia, tá? Uma situação 2, um serviço de odontologia hospitalar maior. Então, os 3 cirurgião dentistas, com carga horária semanais de 20 horas cada um,
ficarão responsáveis pela realização de procedimentos odontológicos em centros cirúrgicos indicados à população condizente com o perfil, 2 turnos de centro cirúrgico por semana, procedimentos odontológicos em consultório odontológico indicados à população condizentes com o perfil, 10 turnos por semana, e o perfil vai depender do hospital e do serviço. Se for um hospital de cardiologia, então o perfil vai ser de pacientes que vão fazer, por exemplo, cirurgia de troca valvar, cirurgia de revascularização, cirurgia de transplante cardíaco, por exemplo. Exames bucais periódicos em pacientes admitidos na UTI, visitas e tratamento odontológico em pacientes assistidos por um programa de atendimento domiciliar do hospital, 1 turno por semana. Observação: estão fora do escopo da presente proposta a realização de atenção odontológica aos servidores e funcionários do Instituto, bem como uma assistência de odontologia do trabalho. Então, tudo precisa estar bastante detalhado, tá? Então, se no seu hospital tem um consultório odontológico, vai ser permitido atender funcionários, vai ser permitido fazer exame admissional dos funcionários. Então, tudo isso precisa ser previsto nesse projeto para que surpresas não hajam depois da aprovação do projeto e isso cause desgaste entre a equipe e os gestores do hospital. Então, na metodologia, a estimativa de leitos e profissionais vai depender muito de cada hospital e de cada serviço. Então, é uma grande dúvida. Tá? Então, quantos leitos de UTI por profissional deve ser estipulado no serviço de odontologia hospitalar? Então, não existe um número, tá, gente? Até mesmo porque existem serviços com realidades completamente diferentes e no próprio serviço, as unidades elas apresentam perfis diferentes de pacientes. Então, uma UTI, por exemplo, em que eu tenho pacientes mais críticos, que eu tenho uma rotatividade muito maior de pacientes em um curto espaço de tempo, será que a demanda ela não vai ser maior do que a demanda em uma unidade semi-intensiva, de unidades de cuidados especiais, em que a rotatividade ela é muito menor? Então, a estimativa de leitos por dentista, ela precisa ser dimensionada de acordo com a realidade de cada setor e de acordo com a realidade de cada serviço. Então, através da sua aproximação com o serviço, é importante que você faça esse estudo. Então, qual é o tempo de permanência de um paciente da UTI que eu quero trabalhar? Eu tenho uma unidade com 21 leitos. O tempo de permanência é de 10 dias, é de 14 dias. Aquela unidade ela atende 50 pacientes por mês, então todo esse direcionamento ele precisa ser realizado. Tá? Se eu vou assistir pacientes da enfermaria, né, pacientes em que é muito mais tranquilo fazer o acompanhamento odontológico, são pacientes que passam mais tempo, dependente da realidade de enfermaria, se não for uma enfermaria cirúrgica, em que os pacientes passam pouco tempo, por exemplo, tem que ser interessante você avaliar isso para fazer o seu delineamento do seu projeto. Tá? Então, com a carga horária do profissional, isso vai ser importantíssimo. Então, o profissional que trabalha 20 horas, ele vai assistir uma quantidade menor de leitos do que um profissional que trabalha 40 horas por semana. Então, não existe um número fixo de quantidade de leitos por profissional. Tá? Existem técnicos de saúde bucal da equipe. Então, o técnico de saúde bucal, quando eles atuam nas unidades, eles podem ser o braço direito, esquerdo, pé direito, pé esquerdo dos profissionais. Então, uma equipe de odontologia representada por 2 dentistas, por exemplo, 100 técnicos de saúde bucal que atuam em unidades críticas, é totalmente diferente de um serviço em que tem 3 dentistas, 2 dentistas, 2 técnicos, 3 técnicos. Então, a atuação daquele dentista vai ser muito mais ágil quando você tem técnicos de saúde bucal na equipe. E aí o profissional ele vai conseguir assistir uma maior quantidade de leitos se você vai ter técnicos de saúde bucal na equipe. Então, observe que existem várias variáveis. Tá? Qual o perfil da unidade? São pacientes neurológicos? São pacientes cardiopatas? Então, tudo isso é importante. O atendimento vai ser no leito? O atendimento vai ser num consultório? O atendimento vai ser em domicílio? O atendimento vai ser no centro cirúrgico? Então, não há realmente, gente, infelizmente, um número fechado de quantidade de leitos por dentista para se fazer uma mensuração de quantos dentistas eu vou ter que ter naquele hospital. Então, é importante estudar cada caso, fazer uma avaliação. Pela minha experiência, eu já tenho uma noção
dependendo da unidade, de quantos dentistas são importantes, dimensionando a quantidade de leitos, mas isso vocês vão aprender na prática. Então, se você não tem essa experiência, isso não pode ficar fechado no projeto. Você faz uma estimativa e avisa aos gestores que aquela estimativa ela pode se modificar durante a atuação. Então, pode ser que o dentista ele perceba que ele pode assistir uma quantidade de leitos maior do que ele está assistindo, ou pode ser que ele precise pleitear novos profissionais para aquele serviço, porque ele não está conseguindo dar conta dos leitos previstos inicialmente, tá? Outra etapa importante são os recursos humanos, certo? Descrição detalhada da quantidade de profissionais, carga horária de cada um, a escala semanal daqueles profissionais, as unidades assistidas por cada profissional, então isso é fundamental. Então, exemplos práticos. Pode ter num projeto. Então, 2 cirurgiões dentistas habilitados na área de odontologia hospitalar, com carga horária de 18 horas semanais cada um, distribuídas em turnos de 6 horas. Tá? Isso pode ser de 4 horas, pode ser de 12 horas, escala de plantão, vai depender da realidade do serviço. E esses turnos serão distribuídos em escala de segunda-feira a sábado, por exemplo, nos setores X e Y. Tá? 2 cirurgiões dentistas capacitados na área de odontologia hospitalar, com carga horária de 12 horas semanais, cada um distribuídos para os atendimentos domiciliares. 2 técnicos de saúde bucal, com carga horária de 44 horas semanais cada um. E essas atividades serão distribuídas em horários diários, de segunda a sábado, nas unidades de atuação do cirurgião dentista. Então, existem diferentes formas. Aqui é um exemplo de dimensionamento de um quantitativo de profissionais, de recursos humanos, em uma implementação de um serviço de odontologia hospitalar. Então, mais uma vez, isso vai ter que ser adaptado à sua realidade. Então, vai ser plantão de 12 horas, vai ser plantão de 6 horas, vai ser horário administrativo. Então, tudo isso precisa ser pactuado. Os profissionais trabalharão de segunda a sexta, os profissionais trabalharão, inclusive, nos finais de semana. Na semana, respeitarão uma escala diária. No final de semana, trabalharão de sobreaviso. Então, tudo isso precisa ficar bem delineado na proposta. Depois vem a proposta de contratação. Talvez esse tópico ele venha depois que há uma sinalização do serviço de interesse pela implementação de um serviço de odontologia hospitalar. E aí, numa segunda fase de conversa, você pode acrescentar a proposta de contratação. Então, pensar, qual será o vínculo? O vínculo vai ser contrato de trabalho, vai ser CLT, carteira assinada. Esse vínculo vai ser de servidor público, né, estatutário, vai ser uma prestação de serviço, tá? A sua empresa vai prestar serviço para aquela unidade hospitalar. Então, existem as 3 possibilidades. Tá? Eu, por exemplo, no serviço público, eu atuo pelo regime CLT, né, carteira assinada, e no serviço privado eu atuo como prestação de serviço para esse hospital. Tá? A gente vai ter um concurso, talvez ainda esse ano, para um hospital público, e o regime será diferente. O regime será estatutário, por exemplo, como servidor público. Então, existem aí diferentes formas de vínculo, dependendo da realidade do serviço que você quer apresentar essa proposta. Tá? Qual será a carga horária? 18 horas, 20 horas, 24 horas, 30 horas, 40 horas. Então, essa proposta ela tem que apresentar essa informação e vai ser muito importante para o cálculo da remuneração. Tá? Qual vai ser o investimento do hospital? Qual vai ser a remuneração base? O profissional ele vai receber aquela remuneração base para ele cumprir aquela carga horária de 20 horas, de 40 horas. Além dessa remuneração base, o profissional ele vai receber pelos procedimentos, então vai ter uma tabela de procedimentos. Inclusive, existe uma tabela do Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar, que há uma sugestão de valor cobrado por procedimentos, tanto para atendimento hospitalar quanto em domicílio, e aí você pode adaptar a sua realidade, a realidade da região, e pode dimensionar os valores dependendo dos procedimentos que você vai realizar. Eu acho essa proposta bem interessante.
principalmente para hospitais privados. Então, você tem uma remuneração básica, você vai ter uma escala, uma dedicação de carga horária, mas você também vai receber pelos procedimentos realizados no hospital. Vai ter um teto base para esses procedimentos, então posso realizar procedimentos até um teto, então pode ser que os gestores eles peçam isso, tá? Então é importante também conversar sobre isso. Pacote de procedimentos incluso na remuneração base, então os procedimentos serão cobrados por uma tabela própria, serão utilizados códigos, né, da CBHPM ou tabela TUS. A cobrança será para o hospital, plano de saúde, para o paciente. Então, isso é muito importante. Talvez o maior desafio de se implementar um serviço de odontologia hospitalar em um hospital privado é da onde é que vem essa remuneração, tá? O hospital privado, ele cobra, na maioria dos casos, do plano de saúde. Então, para ele cobrar do plano de saúde a remuneração da equipe de odontologia, ele vai ter que fazer um estudo para incluir esse valor em um pacote que geralmente já existe de assistência de um paciente internado, tá? Ou não, ou o hospital ele pode achar que vale a pena fazer esse investimento de uma equipe de odontologia para que ele tenha esse serviço. Então, existem diferentes possibilidades que é importante conversar com os gestores do hospital. Tabela de procedimentos é importante, descrever a infraestrutura, né, materiais permanentes de consumo. Esses materiais serão de responsabilidade do dentista ou serão de responsabilidade do hospital ou da instituição. Em um dos projetos que eu construí, eu simplesmente coloquei as duas possibilidades. Então, ou o hospital ele iria investir nessa infraestrutura, nos equipamentos, no material permanente, no material de consumo, ou esse material seria de responsabilidade dos profissionais. E, claro, a remuneração seria diferente, né? Se os profissionais tivessem essa responsabilidade, o hospital teria que remunerar diferente de que se ele tivesse investido. E no hospital que eu trabalho, privado, o hospital ele preferiu investir nessa infraestrutura. A carga horária será de plantão? Será um horário administrativo? Como é que vai ser os feriados? A equipe irá trabalhar? Então, tudo isso precisa estar muito claro nesse tópico de proposta de contratação, tá? No tópico de recursos materiais, descrição detalhada dos equipamentos, do material permanente e material de consumo. Você tem que fazer a cotação desses materiais para o gestor ele ter uma ideia do investimento que ele vai fazer. Então, é necessário você trazer toda a descrição dos materiais, trazer a cotação de cada material, trazer o total de equipamentos, o total de materiais permanentes, o total de material de consumo, o total geral, para que o gestor ele tenha uma ideia do quanto ele vai precisar investir, tá? Por experiência própria, se você deseja ir implementando aos poucos o serviço de odontologia hospitalar, esse custo ele pode surpreender muito o gestor. Então, o gestor, quando pensa em odontologia, pensa em um custo muito alto. Mas esse custo ele está muito relacionado se o serviço ele tem um consultório odontológico, por exemplo. Então, o investimento em um consultório odontológico, se esse investimento ele não está previsto numa primeira etapa, ele pode reduzir muito os custos. Então, às vezes o gestor olha o quanto vai custar criar e implementar um serviço de odontologia hospitalar e ele se surpreende porque ele imaginava que iria ter que investir muito dinheiro para criar um serviço de odontologia e, na verdade, esse serviço ele pode começar com um baixo custo. E aí, depois que o serviço vai mostrando resultados, você pode realmente pactuar outras melhorias, né, de ter um consultório odontológico. Então, o serviço de odontologia hospitalar, para funcionar, ele não precisa de um consultório odontológico. Esses hospitais, eles têm centro cirúrgico, então, nos procedimentos em que não é viável atender o paciente no leito hospitalar, esses pacientes, eles podem ser levados para o centro cirúrgico para fazer os procedimentos, principalmente se você inicia o serviço de odontologia hospitalar pelas unidades críticas. Então, são pacientes altamente complexos que seria inviável levar para o consultório e se precisa de intervenção, a intervenção mais indicada seria no centro cirúrgico. Então, você aproveita esse espaço
que já existe no hospital para realizar a remoção de focos de infecção, por exemplo. Então, pensem nisso. Talvez uma alternativa interessante seria iniciar o serviço com menor custo, começando pelas unidades críticas, e aí você vai ter resultados mais rápidos também, e numa segunda etapa você amplia esse serviço para outras unidades, tá bom? Aqui um exemplo dos recursos materiais de um dos projetos que eu construí. Então você precisa descrever a quantidade, a descrição dos equipamentos, a cotação que você fez, tanto de equipamentos, quanto de material permanente, quanto de material de consumo. E aí, se o gestor ele se encantar, e aí, quando você constrói um projeto, por isso que no início da aula eu disse que se você pegar essas informações que eu coloquei aqui na aula e simplesmente copiar e colar no seu projeto, não vai dar certo. Você tem que entender como é o processo, você construir, colocar a mão na massa, construir o seu projeto, dependendo da realidade do seu serviço. E aí, quando você for apresentar para o gestor do hospital, você vai ter brilho nos olhos. E aí, os gestores eles podem se encantar pelo seu projeto e aprovar o início desse projeto de implementação de um serviço de odontologia hospitalar. E aí, depois que aprova, vem a melhor fase, né? O envio da documentação, realização de exames admissionais, exames médicos, aqueles materiais que você colocou, você vai ter que revisar, fazer uma nova cotação, indicar fornecedores para o hospital, para eles efetuarem a compra dos materiais, dar parecer técnico dos materiais, elaborar procedimentos operacionais padrão, ficha clínica, construir os indicadores do serviço, padronizar os insumos, se você quer comprar outros materiais, se você quer trocar. Lá no hospital que eu trabalho, por exemplo, a gente trocou a escova de sucção pela escova convencional, né, de uso único. A gente, já que tem um dentista, já que tem um técnico de saúde bucal, a gente consegue fazer uma boa higiene com a escova convencional e diminuir os custos do hospital. Então, isso no dia a dia vai fazendo a diferença, e o hospital ele encara a equipe de odontologia como mais um aliado na economia e não uma equipe que vai estar aumentando os custos. E aí, outras coisas são muito gratificantes quando você começa a, de fato, trabalhar com o serviço de odontologia hospitalar. Todo dia é uma novidade, todo dia é um desafio, né? Você trabalhar em um serviço que nunca antes tinha uma equipe de odontologia. Então, no início, pode ser até difícil, mas que a médio prazo, os profissionais eles ficam dependentes de um serviço de odontologia, você consegue desenvolver um bom trabalho e, certamente, com a construção desse bom trabalho, você consegue pleitear uma ampliação desse serviço, assistir outros setores do hospital, levar como exemplo para outros hospitais esse serviço. Então, passa a ser muito gratificante para quem gosta de odontologia hospitalar, assim como eu, tá? Quero agradecer enormemente a participação de vocês nessa segunda videoaula, em que eu dei algumas ferramentas para você criar um projeto de implementação de um serviço de odontologia hospitalar. Eu espero que eu tenha contribuído. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, esse feedback é muito bom, é muito importante para a gente. Manda um e-mail, educaodontologia@gmail.com, manda lá uma mensagem no privado, através do perfil do Instagram, @atuforte_, ou comenta no próprio canal do YouTube, onde foi hospedado esse vídeo, que vai nos ajudar a continuar com esse trabalho, tá? E não percam a terceira videoaula, em que a gente vai conversar sobre a rotina de um serviço de odontologia hospitalar. E eu vou apresentar nessa videoaula uma surpresa bastante interessante desse evento, dessa semana, que certamente está sendo muito valiosa e muito rica de conhecimento, tá? Então, até breve, meus amigos, e até a videoaula 3. Um grande abraço. Tchau, tchau.